Boa noite a todos. Meu nome é Rosemary. Eu estou nas fileiras da Sociedade Teosófica há pelo menos 17 anos e a minha experiência enquanto aprendiz de teosofia e estudante e gostar de pesquisar, com vocês eu definiria numa palavra: obter confiança. Os ensinamentos teosóficos são de extrema importância para aqueles que são curiosos, aqueles que pretendem, de alguma maneira, entender a vida de uma maneira mais profunda. Essa profundidade nos leva a permanecer confiantes que alguém que sabe mais do que nós está abrindo caminhos e que nós, enquanto acreditarmos que esses santos seres, não exatamente pelo seu poder, mas pela sua capacidade de amar, é que nos provê algo que esteve escondido por algum tempo, ou seja, conhecer o futuro, saber mais sobre o universo, tudo isso é um direito nosso. E os santos seres, os mestres de sabedoria, eles conseguem, a partir das suas atividades, embora ocultas, trazer para nós, com efeito, este conhecimento. Então, Madame Blavatsky foi uma grande lutadora e ela conseguiu envolver outras pessoas e, enfim, trouxe para o nosso meio essa capacidade de abrir caminhos, exatamente como os nossos mestres fazem. E esses caminhos, eles podem ser bastante difíceis quando nós não temos conhecimento sobre eles ou sobre nós. Então, essa frase, aquele que conhece a lei pode governar-se, tem o destino em suas mãos. O que desconhece é governado pela lei. Então, como é que nós conseguimos conhecer essa lei? Como é que essa lei nos governa? Nós temos aqui umas 2 apostilas, acredito que tenham sido enviadas e vocês talvez tenham tido a curiosidade de ler ou então passar os olhos. Eu gostaria de saber, antes de iniciar, se alguém tem alguma dúvida ou curiosidade sobre o conteúdo das apostilas. Não? Então, essa apresentação resume algumas informações importantes que nós talvez devêssemos saber sobre o karma. E a fonte é a teosofia. A Terra vista da Lua. Assim, um feito incrível. Vamos supor que estivéssemos lá no tempo em que a teosofia começou. Nada dessas coisas fizeram parte do conhecimento daquelas pessoas, a não ser do ponto de vista oculto. Então, nós, habitantes da Terra, temos uma tarefa, uma missão a desenvolver. E esse desenvolvimento é tanto bom quanto mal
enfim, se a nossa consciência for desenvolvida suficientemente para elevar os nossos corações a ponto que nós possamos ver a Terra como algo que nós tenhamos que desenvolver ainda. Então não se trata de um lugar acabado, pronto, mas é o nosso lar. E enquanto nosso lar, as nossas atividades nele encontram sérios obstáculos, porque o nosso conhecimento a respeito de nós mesmos é imensamente pequeno. Então, o que significa o karma? Algumas pessoas espalharam que karma é um efeito que mais se parece com castigo do que qualquer outra coisa. Mas, teosoficamente, a linguagem dos mestres nos traz uma amplitude de consciência, uma capacidade de ver adiante. Então, o karma, dentro da concepção oriental, ele é mais amplo. Não é simplesmente uma atividade de castigo da natureza sobre pessoas tão fracas e frágeis como nós, como seres animais. Então, nós temos que tentar liberar do nosso pensamento e coração essa marca do castigo. Porque karma vem a ser várias coisas a partir da palavra. E nesse caso significa ato deliberado, ou seja, a vontade do ser precisa estar presente. Os animais não possuem karma. Por quê? Porque a vontade dos pequenos seres ou dos grandes seres relacionados às almas grupo, que envolvem a consciência dos animais, não está individualizado como nós. A consciência não está individualizada como no nosso caso. O homem é um ser à parte que é um micro-universo. Então, em sânscrito, essa palavra significa ato deliberado. E nas suas origens, a palavra karma significava força ou movimento. Apesar disso, a literatura pós-védica, ou seja, depois dos Vedas, expressa a evolução do termo para lei ou ordem. Ordem, que eles chamam de Sanatana Dharma, ou seja, a ordem universal. Sendo definida muitas vezes como lei de conservação da força. Isso significa que cada pessoa receberá o resultado das suas ações. É uma palavra que possui múltiplos significados: ação, reação, causa, efeito, lei da justiça divina, lei da harmonia universal, lei da justa retribuição, lei do relacionamento, lei do equilíbrio, lei do ajuste evolutivo, lei da causa ética, entre outros. Então, ao mesmo tempo que para nós talvez seja uma novidade essa questão de que não é apenas um castigo que é liberado nas forças que estão envolvidas da lei kármica, se entende que existem as boas ações e as más ações. Então, ambas geram uma resposta. Conforme a pessoa age, ela recebe uma resposta de volta. E essa resposta pode ter um grau que envolve parte do karma antigo, parte do karma atual
Então, esses resultados das ações, elas são para nós bastante insignificantes, porque quando atuamos em função da religião que nós temos, da filosofia que nós conhecemos. Então, aquele que acredita na lei do karma, ele não pratica o mal. E aquele que, após muito meditar, chegar num tempo interior, vai entender que tanto uma ação boa que você pratique, tanto uma ação má, sempre vai te manter no círculo vicioso dessa existência. Então, há o retorno. Então, a pessoa tem um limite nessas atividades. Então, as forças, as energias do corpo físico terminam. E então, as pessoas acabam retornando para uma outra vida. Apesar de muitas religiões e filosofias da Índia não incluírem o conceito de culpa, castigo, remissão e redenção, o karma funciona como um mecanismo essencial para revelar a importância dos comportamentos individuais. O efeito é apenas a natureza do ato e não pode existir distinto da sua causa, e sendo uma ação, ele tem sua operação no tempo. Então, enquanto seres humanos, estamos submetidos a essa questão psicológica e mental do tempo. Então, nós temos a hora do relógio, a hora psicológica em que cada um faz as coisas à sua maneira, pensa e sente à sua maneira, fora do círculo de influências em que ele existe. Então, essas ações kármicas, elas têm um peso sobre nós a partir do momento que nós estamos completamente descuidados das nossas próprias ações. Então, hoje nós fazemos algo e que vai pesar talvez dali uns 20, 30 anos e não vamos lembrar daquele momento em que aquilo foi produzido. Então, quem entende essa questão e a importância vai se preparando e controlando as suas ações. O karma não é bom nem mal, é apenas uma lei universal, neutra, e seus resultados podem ser vistos como prazerosos ou dolorosos. Entretanto, na natureza, nada é mal, tudo é bom, e o que chamamos de mal é o bem ainda não desenvolvido. Na escola da vida, tudo é aprendizagem, visando o enriquecimento de experiências para a nossa alma em evolução. No universo, a toda ação corresponde uma reação igual, e em sentido contrário, é a famosa lei de Newton. Vocês viram que curioso? Que na natureza nada é mal, tudo é bom. É assim que nós pensamos? Não é, né? O nosso dia a dia é pautado pelas questões e pelos problemas que nós criamos ou que são criados em torno de nós, as questões que nos envolvemos, e nós não temos essa visão, que na natureza as coisas poderiam ter essa forma, esse formato. Na natureza, nada é mal, tudo é bom. Algumas religiões positivistas, elas têm essa capacidade de visualizar essa experiência. E como é para vocês, para cada um de vocês, essa experiência? Alguém quer comentar? Então, tudo na vida é um aprendizado. Visa o enriquecimento das experiências e o caminho é a evolução da nossa alma, do nosso espírito.
deve-se permitir que as causas kármicas, já colocadas em movimento, prossigam até esgotar-se, mas isso não autoriza ninguém a recusar ajuda a seu semelhante ou a qualquer ser sensível. Os efeitos podem ser compensados ou mitigados pelos pensamentos ou ações da própria pessoa ou de outrem. Os efeitos resultantes representam a combinação e interação de todo o conjunto de causas envolvidas na sua produção. Então, quando nós nascemos, já trazemos uma carga. Essa carga, ela pode ser um tanto quanto difícil para nós. Essa carga, ela pode estar, por exemplo, no nosso ambiente familiar, depois no grupo de amigos com os quais nos envolvemos. Então, todo o movimento que nós criamos na natureza tem assim uma vida. E essa vida, ela está formada com diversos elementos. Quando nós pensamos, nós emitimos uma série de vibrações, e essas vibrações, elas vão criar os elementos da nossa vida, que são os pensamentos. E nós estamos presos nessa rede do pensamento. E vejam vocês, os efeitos podem ser compensados ou mitigados pelos pensamentos ou ações da própria pessoa ou de outrem. Então, quer dizer que se eu pratiquei um ato malévolo, então eu tenho consciência disso, então eu passo a trabalhar sobre isso. Vou pensar, então, numa forma de trazer uma forma de me desculpar disso, trazer uma forma de fazer com que a pessoa que, por exemplo, eu maltratei, receba algo diferente disso que eu fiz, né? Então, esse conjunto de causas que estão envolvidas na produção do nosso pensamento, da nossa ação, eles têm assim um efeito às vezes muito longo, porque as pessoas, elas têm um hábito de pensar muito sobre as coisas que fazem, então elas ficam macerando aquilo que foi feito, as ações que elas receberam, que foram más. Então, tudo aquilo envolve a pessoa num esquema e que depois ela não consegue sair, ela não consegue perdoar, ela não consegue fazer as coisas necessariamente com o fim de libertar a alma. Como eu disse no começo, a religião ocidental traz, por exemplo, para o nosso pensamento, a ideia de castigo em relação ao karma, né? E também se destruiu a crença sobre a pré-existência da alma e impedindo assim uma compreensão lógica e completa da lei do karma. Então, a pré-existência da alma, ela é completamente inerente à lei do karma. Então, como resposta substituta para as ações que parecem ocorrer fora dessa lei, né? Então ficou assim, muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não dão o devido valor e vão vivendo as suas vidas de uma maneira assim
bastante complexa, porque quando nós estamos entendendo o que é a lei do karma, nós conseguimos intervir nas nossas ações e na nossa vida. Então, a religião ocidental, ela, além de destruir a crença da pré-existência da alma, ela impediu que as pessoas pudessem entender a lógica e a completude do que é a lei do karma. E eles se apoiaram na questão do milagre da intervenção divina, né? Apoiadas com a dispensa e absolvição especial, como no caso de religiões específicas em que a pessoa recebe a absolvição e está tudo certo, ela está completamente quites com Deus, com a divindade. A ciência também, por outro lado, mostrou alguma indiferença na existência da lei do karma, através da aceitação do acaso e do acidente como causas para o que não pode ser explicado. E nós temos uma direção nesse sentido. Nós acreditamos no acaso. E o acidente também, ele pode ser algo que aconteceu por acaso, ou porque Deus quis. Então, as causas não podem ser explicadas facilmente. Então, as pessoas, sem temor, aceitam que é o acaso e é o acaso. Professor, essa parte inicial do texto lembra o fato de que a religião principal no Ocidente é o cristianismo, né? E boa parte desse cristianismo é o catolicismo romano. Aí houve essa questão histórica da igreja virar uma espécie de agência do Estado, né, do Império, e começar a misturar a religião, a doutrina religiosa, assuntos espirituais e da divindade com questões da política do Império. Isso. Aí começou esse aspecto que está ali, a religião ocidental, a posição da crença da alma, no pedido assim de uma compreensão lógica e completa da karma. O que ela fez? Ofereceu como resposta substituta para as ações que parecem ocorrer fora dessa lei, parece, né? Fora dessa lei, ela deu como resposta as ideias do milagre e da intervenção divina. Isso. Então foi muito que o papado fez, né, ao longo da história, influenciado, e na verdade o papado foi uma continuação, uma extensão do Império Romano, e continuou aquelas práticas. Desde Constantino, ao intervir na religião, ele começa a dar uma de teólogo e a querer criar uma teologia para a religião que agora ele há de ser a dele, a cristã, e tinha outra religião, ele começa a fazer esse tipo de coisa. E aí o papado, na sequência, faz isso e começou a fazer isso até os dias atuais. Né? Os protestantes também caíram nessa armadilha, negando essa essência do saber divino que já é milenária, do karma. Então o Ocidente perdeu essa noção de karma, é o que o texto está nos dizendo no momento. Né? Agora, essa segunda parte da ciência, a nossa ciência também tem um cunho greco-romano, né? Também tem essa influência do pensamento ocidental. Aí, o que ela não consegue explicar, ela não quer aceitar o fato da lei do karma, ela substituir por esse termo um acaso ou então um acidente. O professor Antônio estava comentando sobre esse fato, essa palavra acaso. Né? O fato de ser acaso não é que não exista, né? Exato. Você não está sabendo, né? Então a ciência nossa também tem esse defeito. Parece que copiou da religião ocidental esse problema e nega, recusa aceitar um conhecimento que é perene, né? Que a Bíblia do Karma já vem desde da sabedoria milenar, desde os primórdios, desde a... Então, obrigada.
há pessoas que consideram o acaso algo como nada mesmo. Não tem essa noção de que um dia possa ser descoberto a causa, como muitos casos relacionados à ciência ou então à natureza, e que se descobriu depois, muito tempo depois, né? Mas a natureza desse ocaso, ela vai mais fundo. Há pessoas que realmente não acreditam absolutamente que há uma lei que possa organizar a vida, que possa organizar as sociedades para uma vida melhor. O que eu acho que é interessante nesse texto que você está falando aqui, é essa coisa da absolvição especial, né? O cara de morrer, recebe uma sanção. Isso, para perdoar. Vai pronto. Como se tivesse tudo resolvido, né? Tipo, você cometeu horrores de crimes e atos imundos, está perdoado, porque pode ir em paz, quer dizer, morre em paz, assim, né? Tipo, se fosse assim, Deus seria muito injusto, né? As coisas não teriam um equilíbrio, né? Isso. Tipo, a pessoa recebe uma absolvição e todos os atos que ela cometeu, o que acontece? Tipo, são absolvidos também? Tipo, não faz sentido, né? Então, eu não sei se você, por exemplo, você estuda a respeito do esoterismo, do ocultismo, mas essa visão ela é muito bem-vinda entre as pessoas hoje em dia, porque cerca a pessoa de uma aura em que ela sabe que esse retorno ele pode ser bom ou pode ser mal, né? Então, o peso da culpa traz a pessoa de volta para os ambientes onde ela praticou aqueles atos. E, por exemplo, como é que seria a vida, por exemplo, o retorno dessas pessoas que, no caso da religião ocidental, cometeram atrocidades, não que apenas eles, mas outras sociedades, outras escolas também cometeram erros muito grosseiros, né? Mas como é que é o retorno? Então, para aqueles que acreditam que há uma lei firme, é da maior importância para a libertação espiritual. Obrigada, viu? Deus é justo, está fazendo uma menção a essa questão das leis universais, né? das leis universais. O que você plantar, você vai colher, seja de bom ou de mal. Né? Então, porque a dificuldade de compreender a lei é porque ela já tem uma origem desconhecida. Né? Então, se atribui, por exemplo, a uma divindade, a um Deus, abaixo deles 7 anjos, depois tem os grupos dos elementais, o campo dos devas, dos deuses, né? Antes dos elementais. Então, tudo é desenvolvido de uma maneira que não representa assim um trabalho fatigante para os seres. Para a nossa existência, por exemplo, não é nada fácil a nossa vida, mas a ideia da espiritualidade é que os seres eles têm o prazer da vida, eles conseguem viver com alegria. E imaginem vocês que a construção daquilo que nós conhecemos como a natureza é uma verdadeira diversão para os seres que trabalham nisso. Então, a ideia do espírito, a ideia da vida espiritual para nós é completamente desconhecida. Mas, felizmente, algumas pessoas têm coragem suficiente de trazer o conhecimento, né? Ou pelo menos fazê-lo reviver
Porque, por exemplo, o mundo oriental esteve sempre com esse conhecimento sobre reencarnação, sobre o karma, o dharma, mas o mundo ocidental ele tem uma avalanche de informações que coloca o homem numa posição onde ele fica perdido em relação à morte e até em relação à própria vida dele. Então, o que nós entendemos é que quanto mais conhecimento em relação ao espírito, ao ser interior, melhor é a vida do homem. Então, na vida dos mundos, das raças, das nações e dos indivíduos, o karma não pode agir a menos que haja um instrumento adequado para a sua ação. Ou seja, é necessário que tenha um corpo, que exista um corpo para que o espírito possa funcionar através dele. E enquanto o instrumento apropriado não for encontrado, o karma que depende dele permanecerá não manifestado. Então o karma fica suspenso, mas fica onde? Então é um mistério também, porque se nós geramos pensamento, nós geramos vários elementos que ficam na natureza, com certeza o karma ele fica de alguma forma registrado. E os senhores do karma é que fazem o balanço do retorno de um ser para a vida humana, é que fazem esse balanço. Então a pessoa não vem com toda a carga da vida passada. Tem uma percentagem, um X assim, assado, e que tudo é feito de maneira que ele possa ser ajudado a superar toda aquele transtorno que ele causou. Da mesma forma, não só de transtornos vive o homem, então as coisas boas, naturalmente, que vêm dentro da mesma proporção em que elas são realizadas. Então, as bondades, as coisas boas que nós fazemos para as outras pessoas, nós recebemos nesta ou em outra vida. Enquanto um homem está vivendo karma no instrumento que lhe foi dado, o seu outro karma, ainda não manifestado, não é esgotado por outros seres. Então, embora a nossa vida dependa de certos seres elementais, mas não diz respeito à formação do karma, porque a nossa consciência, para ser desenvolvida, precisa vamos dizer assim, de contínuos ataques, né? A pessoa precisa ser estimulada o tempo todo para dar respostas, né? Então, esse karma, ele não é esgotado por outros seres. Então, tudo que nós temos como bem ou mal dentro de nós e que porventura tenhamos que receber, teremos então que nos manifestar em outro corpo. Professor, enquanto um homem está vivendo o karma no instrumento que lhe foi dado, o seu outro karma, ainda não manifestado, não é escutado por outros seres. Esse outro karma, o seu outro karma, qual seria esse outro karma nesse eu entendo que seja essa proporção que os santos seres colocam. Então, uma pessoa nasce com uma carga total do karma. E desse karma, 10% ele nasce com 10% para efetivamente, vamos dizer, recuperar, se recuperar, né, das tolices que fez. Mas também a pessoa nasce com alguma coisa boa, né? Então só traz 10%. Esses outros 90%, eu estou colocando essa percentagem, mas assim, só um exemplo. Então os outros 90%, ele não vai se manifestar naquela vida.
Então a referência a esse outro karma é isso. Na verdade é um karma total, mas em cada vivência é só uma percentagem, só um tanto. É esse outro. Esse outro. E que. Pois não. Mas assim, esses outros 90% que estão lá guardados, esperando o momento dele, digamos que sejam coisas ruins que a pessoa deve ver. Se nessa vida que ela veio só com 10%, se ela vai fazendo atitudes muito mais positivas até do que, entre aspas, estava se esperando dela, né? Cai uma ficha e ela começa a perceber que ela precisa fazer boas ações, etc, etc. Isso não vai, de uma certa forma, diminuindo aquele karma que está guardado depois, uma outra vida, ou não tem nada a ver? Então, matematicamente seria possível fazer o cálculo do quantum, vamos dizer assim, de karma, né? E inclusive do que a pessoa deve ou do que ela pagou. Porque é muito interessante esse aspecto, porque a manifestação depende das condições. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa no século passado, vamos colocar aqui no ambiente, no Brasil mesmo, tenha sido um membro da sociedade indígena, né, tribos indígenas, e que sofreu tudo o que sofreu, né, há um tempo atrás, né? Também lutou pela liberdade e tudo mais. E como escravo, né, morreu. Então, no retorno, ele retorna como uma pessoa, vamos colocar assim, rica, né? Daquela época, quais são as pessoas que estavam envolvidas com ele naquela época que estão hoje? É essa questão do karma não manifestado ou manifestado. É que você pode não encontrar as pessoas naquele tempo onde você nasceu, não sendo possível trabalhar aquele karma. E até que você encontre aquela pessoa em relação a um benefício ou um malefício, até que você encontre essa pessoa entende? Então, é essa questão matemática do karma. As pessoas, por exemplo, que estão na sua família atualmente, elas são as mesmas pessoas que estão se relacionadas aos seus 10% de karma hoje. Quais são essas pessoas na sua família? Que vamos supor que você tenha vivido há 400 anos atrás. Vamos supor, na Grécia. Naquele momento, naquela família, naquela sociedade, hoje, quais são as pessoas que você se envolveu lá que estão aqui hoje? Uma? Nenhuma? Então você não pode trabalhar o karma se aquelas pessoas não estão lá. E esse é o problema, é por isso que demora tanto a existência. Então quem cuida dessas, não assim diretamente, os senhores do karma, eles avançam cada vez mais a nossa existência, mas essa existência, ela é fruto dos nossos, daquilo que ocorre no nosso coração, é fruto daquilo que nós pensamos e que nós imaginamos. Então, por exemplo, se uma pessoa morre arrependida de ter feito um assassinato, para ela encontrar essa pessoa que ela assassinou, ela vai ainda ter que sofrer muito. Ela pode nascer N vezes e não encontrar essa pessoa. E aí pode ser que ela, por exemplo, nasça e aquela pessoa também nasça, né? Só que ela vai encher de cuidados, né? Vai fazer tudo que for impossível para viver bem e agradar essa pessoa, né? Sem imaginar nunca que em algum momento ela assassinou aquela pessoa. Vou te falar, né? Pela lei da polaridade, o bem e o mal são duas pontas da mesma coisa. Aí, pela
Então, a julgar assim pelos 7 bilhões que nós estamos hoje, né? 7 bilhões de pessoas na Terra, na época dele era bem menos, ele representa algo em relação ao karma coletivo. Um karma coletivo. Só que as pessoas, elas vão evoluindo, mas tem aqueles que vão evoluindo, mas não se emendam, entende? Então, o Hitler, há muita coisa para se trabalhar para entender o karma, mas no caso dele, por exemplo, a psique dele, a mente dele era nórdica, e como nórdico tinha aquele impulso e a ideia que ele teve em relação a depurar uma sociedade toda, da onde que veio aquela ideia, né? E ele leu livros ocultistas, ele leu, mas pelo jeito esse impulso foi muito mal empregado, porque ele usou para uma causa onde o extermínio era o foco, né? Então ele queria exterminar as pessoas e conseguiu atrair pessoas em conjunto com ele para fazer esse ato, né? Então, se ele for, por exemplo, ele já foi julgado pela história, ele foi julgado, né? Mas em relação à existência dele, né? Onde estará aquele que ocupou um corpo onde se chamou Hitler? Na teosofia se entende assim: uma pessoa, ela está composta ali com uma vitalidade, com um corpo, com um conjunto de corpos sutis, e que eles têm existência, eles têm uma existência curta, né? Em algum momento só vai sobrar o corpo que deu causa à existência daquela ser reencarnante no corpo físico. Então sobrevive as causas, né? Então está tudo lá registrado no corpo causal, as atividades, mas a pessoa não existe mais. Para a natureza constituir um elemento, um ser humano com as mesmas capacidades, com os mesmos impulsos, sentimentos que Hitler, ela é capaz de fazer isso? Ela é capaz, sim. Mas a troco do quê? Para quê? Mas e se, por exemplo, houver impulso suficiente para uma pessoa dessa voltar à existência? Que ele não é o único na natureza dele. Haja vista o que está acontecendo lá nos estados islâmicos, né? Então, não é a única pessoa, mas a quantidade de pessoas que morreram nas mãos do nazismo foi muito grande. Então, há uma explicação do ponto de vista coletivo e individual também, né? Mas que assim teria que ser feita assim, com muito cuidado, né? E também levando em conta as informações do plano divino, que seria o Akasha, né? Não sei se te informei o suficiente, né? Porque a pessoa, ela dá um impulso para o nascimento porque ela quer existir, ela quer voltar à vida, mas ela não sabe se ela vai encontrar as condições. Então pode ser que esse ser que ocupou um corpo físico de Hitler, do Hitler, esteja por aí, sem nascer, mas a história está lá registrada, mas quando ele voltar a nascer vai ter um ou outro ponto dessa pessoa, pode ser uma mulher, né? Tem uma outra coisa daquela personalidade, mas não a totalidade. A totalidade só foi uma vez e terminou. Então a natureza é criativa, ela não repete. Pode, por exemplo, observar na sua família, nos retratos, as características físicas.
Qual é a que você traz? Isso é uma ligação do DNA, né? Agora, as ligações espirituais, elas não dependem, né, vamos colocar assim, mas sim dos impulsos, dos sentimentos. Professor, Oui. essa questão do Hitler sempre chama atenção a gente, porque tem os que são fãs do Hitler e os que odeiam o Hitler. Né? Mas independente de ter os fãs ou os que odeiam, nós temos que lembrar o seguinte, e sem querer nem condenado nem absolvido, lembrar que como é a questão do karma, vamos lembrar também que a Europa, muito antes de Hitler nascer, muito antes do século XX, já vinha passando séculos de povos se odiando, se degradando. Então, nós hoje falamos muito do Hitler, porque foi o século XX, é o século de todos nós estamos todos aqui nascendo no século XX, né? Nós vimos a mídia e os historiadores falando muito dele, é o que estava mais recente. Mas aquilo não foi só a única coisa que aconteceu na Europa enquanto história de horrores, e não foi algo isolado. No próprio contexto do karma, tudo indica que séculos anteriores, povos e líderes políticos e sentimentos nacionais de ódio, de querer revidar, teve para trás, e se você for estudar a história, você vai ver que teve mesmo, e aquilo só desenvolveu no século XX com muito horror. Né? E como é bem próximo de nós estudamos mais por isso. Né? Então está mais parecido na história. E também porque o século XX foi o século, digamos, da velocidade, né? Tudo aconteceu muito depressa, tecnologicamente falando, e aí foi uma capacidade de destruição em termos de massa. Né? No tempo de Joana d'Arc, se queria desgraçar a vida de alguém, ia na fogueira, mas você pegava um robô, ou no máximo um punhado. Né? Com a tecnologia do século XX, dava para fazer isso, pegando um avião, matando milhares de pessoas, ou até milhões de uma vez só. Né? Aí a própria bomba atômica que os Estados Unidos lançou em Hiroshima, né, e fez aquele horror. Né? Então, é o que acontece também, a gente tem que levar um pouco em consideração esse lado humano nosso. Nós odiamos Hitler, né, porque ele é a encarnação do mal dentro do nosso conceito. Mas aí, quando a gente estuda, claro, a gente entende que todos somos seres humanos, ele também poderia ter sido nós, né, esse instrumento do mal aí. Então, não devemos nem absolver nem condenar, mas entender nós que já estamos estudando a questão do karma, né? Entender que a gente tem que trabalhar na direção de tentar fazer o bem, aceitar o dharma da gente, né, porque é nossa missão, para não gerar tanta desgraça. Né? E fazer alguma coisa, né, que é o que alguns líderes têm tentado e alguns até conseguido, evitar uma guerra, evitar um conflito. Então, é nessa medida mesmo que os homens têm que pensar. Tem que pensar que existem outras pessoas e que o sofrimento ele é colocado na vida das pessoas, mas não é algo que elas desejam. Elas não desejam, né? Então, o ambiente todo ele pode ser melhor, depende exclusivamente de uma série de pessoas e que, por exemplo, aquelas que estão dependentes, né, dependem desses líderes, também tem que fazer alguma coisa. Né? Não podem aceitar muitas coisas, né? Porque senão vão acabar no sofrimento. E quando é impossível mesmo, não há freio, então há o conflito. Alguém vai guerrear por alguma coisa, né? Mas esse não seria o melhor caminho. Né? Então, nós temos então um karma, esse karma ele não se esgota numa única vida, parte desse karma ele vai ser reservado para operar no futuro, mas por causa dessas coisas que eu comentei, porque pode ser que você não encontre as pessoas naquela vida, nem na seguinte, então demora, há um tempo para isso. E essa coisa que a gente tem a receber, seja positivo ou negativo, é sempre reencarnado. Não acontece em outros planos? Não, acontece na vida devacânica. Você recebe tudo de melhor e tudo que há de mais sublime daquilo que você pensou ou sonhou na vida devacânica. Eles chamam do paraíso, né? Você recebe. E traz, na reencarnação, traz do mundo devacânico, que é o plano mental superior, você traz isso sob uma forma que te traz muitas melhores condições
de desenvolvimento na próxima vida. É lá que é feito esse balanço, assim, na vida devacana. O balanço começa logo que a gente falece, que à medida que, segundo os orientais, né, quando a pessoa falece, ela vai passar por um determinado campo, é como se fosse um tubo, né? Ela passa como se fosse num túnel. Esse túnel, na verdade, é o Sushumna, é um dos canais, né, onde tem Ida e Pingala, é aquele do meio. Então, a pessoa, ela passa por lá. Então, ela vai assistir todo o filme da vida dela atual a partir dali, e depois ela vai ganhar o espaço, mas antes ela vai sair por um determinado ponto do cérebro e vai ganhar o espaço. Mas antes dela ganhar o espaço, ela vai visualizar tudo o que ocorreu, assim, em poucos segundos. Inclusive, muitas pessoas que faleceram e depois retornaram à vida, contam alguns aspectos dessa viagem e se sentem como estivessem passando por um túnel, né? E esse túnel é porque a consciência tem que passar por ali mesmo para depois ganhar um espaço, sair pelas partes do cérebro e ganhar um espaço. E levando o conjunto psíquico, o corpo astral e o corpo mental, ganham espaço. Daí a expressão luz no fim do túnel, né, dessas experiências do pós-morte. Então, as pessoas que fizeram benefícios, elas veem luzes magníficas e relacionadas ao espectro mesmo. Essas luzes ela vê, mas na concepção do oriental, principalmente dos tibetanos, é tudo uma ilusão, né? Mas para nós seriam luzes maravilhosas. E ela faz essa viagem e vê a sua vida do começo ao fim, do momento que ela nasceu até, e com todos os detalhes, ricos em detalhes, e ela ali já é o julgamento. Agora, há pessoas que têm muitas crenças e então, passando por esse momento, ela, por exemplo, ela pode simular um tribunal, ela pode, por exemplo, entrar em contato com as pessoas para qual, por exemplo, como no caso do Ritter, imagine o cenário que foi criado por ele mesmo em relação às coisas que ele praticou. Né? Então, por esse momento, tudo ali foi avaliado e foi julgado, que é a própria pessoa que se julga. E ela também, ela coloca muitas coisas que são incompreensíveis para ela. Não dá para entender, por exemplo, como surgem os cenários. Se a pessoa tem a capacidade de pensar, tem os corpos sutis, mas ela não entende o funcionamento disso, ela não vai imaginar isso. Então, ela imagina um ambiente mesmo. Então, as pessoas, por exemplo, que acreditam no inferno, elas estão ali exatamente naquele cenário e elas acreditam piamente. Até que alguém, né, apareça e explique que ela pode sair daquela situação, que aquilo não é real. Até que ela possa, junto com a outra, sair daquela situação, né? Porque há pessoas que, por comunhão, né, conseguem adentrar ao pensamento da outra, ao sentimento da outra, então vão ver o que ela está vendo. Então, esse karma, ele não se esgota, mas quando há oportunidade, ele acontece. Durante uma vida, o homem forma uma vasta coleção de imagens mentais, umas fortes, nítidas, continuamente reforçadas por impulsos mentais repetidos, outras fracas, vagas e tão indecisas que mal o espírito as forma, logo as abandona. Morto o homem, a alma acha-se enriquecida por miríades dessas imagens mentais de natureza de força e de objetos variáveis.
A cólera, ambição, orgulho, cobiça, provém dos apetites corporais estimulados pelo desejo desenfreado, representantes de pensamentos de gula, de embriaguez e de sensualidade. Então, quando as coisas passam dos limites em relação ao nosso desejo, no caso de uma pessoa falecer com um apetite muito forte em relação a essas coisas, ela vai sofrer isso, ela vai sofrer assim 1000 vezes mais essa sensação, porque no mundo astral as emoções são 1000 vezes mais fortes. Por exemplo, nós temos aqui nossa vida e as emoções que nós temos, elas têm um grau, mas no mundo astral 1000 vezes mais forte. E então ela vai ser presa, né, dos próprios pensamentos e sentimentos por um certo tempo, até se esgotar aquilo que lhe deu origem a essas forças. Então, será que alguém pede para ser paupérrimo, para passar fome? Será que alguém pede, nasce para isso? Nós vemos que, na verdade, se nós formos avaliar a nossa vida hoje, nós vamos perceber que dependeram de certos homens, certas lideranças, transformar a nossa vida. Então, enquanto nós vemos, por exemplo, no interior de certos estados no Brasil, as pessoas passando necessidade, com todos os programas que existem, então nós nos perguntamos, é karma? É e não é, né? Porque num país rico, com todos os recursos que ele possui, as pessoas não deveriam estar passando por esses problemas. Mas, por exemplo, em algumas cidades que eu vi recentemente na televisão, o dinheiro ele é desviado dessas famílias. Então, o dinheiro não chega para dar a Bolsa Família para a pessoa, né? Então, o governo manda e lá na prefeitura desviam o dinheiro. E as pessoas comem pedra com água. Foi exatamente o que foi transmitido pela televisão, TV Record. Pedra com água. A farinha com água suja. Assim, o que eles mostraram foram coisas terríveis. Agora, qual é o karma dessas pessoas? Passar por isso? Naturalmente que o Ministério Público foi lá e deve estar resolvendo o problema. Mas a pobreza, a riqueza é alguma coisa que existe dentro dessa carga kármica. Agora, as pessoas, elas são livres para pensar. Por exemplo, há pessoas que já estiveram nessa situação de fome, de desespero, e hoje são pessoas milionárias, são ricas, né? Tem uma senhora que sempre fala nos programas que ela vai, eu sou rica, né? Hoje ela é rica, mas já passou fome quando era mais nova, né? Então, tá certo que nós somos colocados em um determinado ambiente, mas isso pode mudar. Depende completamente de nós e das nossas ações e da nossa capacidade de enxergar, ter uma vida mais ampla, né? Então, por exemplo, os monges, eles na verdade são escolhidos, né? As famílias no Oriente, eles querem que os filhos sejam monges, né? Então, eles seguem essa vida e não tem nada a ver com essa vida de sensualidade, com a vida de riqueza, né? Apesar que certos grupos hoje têm uma certa riqueza, né, nos seus templos, seus grupos, mas o homem ele pode escolher.
Não há alma que não tenha a consciência atulhada dessas imagens mentais, produtos de sua vida mental. Não há pensamento que lá não se ache representado, por mais fugitivo que tivesse sido. Podem as imagens astromentais ter desaparecido, e isso acontece frequentemente. Podem não ter tido apenas a força suficiente para durar horas, mas as imagens ficam na posse da alma. Nenhuma só falta. A alma leva consigo todas essas imagens mentais quando passa pela morte para entrar no mundo astral. Então, a qualidade do seu pensamento, o que você pensa e por que você pensa, é necessário que seja avaliado, porque todas essas imagens geram sentimentos, e essas imagens todas são algo que se mantém carregados ali na alma, no espírito. E à medida que elas têm a existência lá, elas lançam, são desse conteúdo, são desses conteúdos, né, dessas imagens, que o ser lança a mão para que ela retorne, para que ela nasça novamente. Então, se não existir esse conteúdo, o ser é livre, ele não tem o compromisso. Mas à medida que a alma vai se elevando das camadas inferiores para as superiores, as imagens formadas com os materiais das camadas inferiores seria o plano astral, perdem os seus elementos e ficam como que latentes na consciência. E a isso H.P. Blavatsky chamava de privações da matéria, ou ideias suscetíveis de existência, mas fora da manifestação material. Fica lá na caixa, fica lá. O Kama-rupa vai se depurando desses elementos grosseiros, ou seja, o Kama-rupa é o corpo dos desejos. À medida que o ego é atraído para a região devacânica, essa região devacânica é onde a pessoa experimenta uma liberdade e um amor imenso da divindade sobre ela, porque nada de mal pode entrar nesse lugar, mesmo que ela tenha praticado algum. Porque nos planos, ou seja, nos campos, cada coisa tem a sua natureza. Então, a psique, ela gera certas vibrações, e aquelas coisas são as emoções, elas têm a natureza naquele lugar. O pensamento tem a natureza no lugar dele. E as coisas, elas não, embora elas tenham uma identidade, elas não se misturam. O ego é atraído para a região devacânica porque cada um dos seus envoltórios abandonados se desintegra no seu devido tempo, até que cai do último raio, o espírito retira-se de vez. Então, primeiro, o corpo físico, ele se desfaz, o corpo etérico é o primeiro que se desfaz rapidamente. O corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, e o espírito fica livre completamente. E ele se retira de vez. Mas, quando o espírito está abarrotado de pensamentos, esses pensamentos são os fatores que atraem para a vida terrena. E ele precisa nascer, ele tem necessidade, ele quer nascer, e isso no Ocidente tem o nome de Krishna, a vontade de viver. Para os adeptos, ou seja, os santos seres, né, a ascensão e queda das nações, civilizações, são temas estudados sobre grandes movimentos cíclicos. Eles aprendem que há uma conexão indissolúvel entre o homem e cada evento que acontece nesse globo. Não apenas as mudanças ordinárias na política e vida social, mas todos os acontecimentos dos reinos mineral, vegetal e animal. As mudanças nas estações são para e através do homem. A grande reviravolta de continentes
o movimento dos imensos glaciares, seja das grandes geleiras, as terríveis erupções de vulcões, as súbitas inundações dos grandes rios, tudo ocorre para e através do homem, não importa se ele esteja consciente ou não, presente ou ausente. Aqui, quando nós estudamos assim, temos contato com a teosofia pela primeira vez, muitas informações ainda nos faltam, mas essa ideia de que o homem ele é completamente o ponto para onde tudo se dirige, ele é o responsável, né, por muita coisa, é porque através do pensamento tudo isso é construído. E como falta à maioria dos homens essa visão e essa informação de que o homem constrói com o seu pensamento, ele destrói com o seu pensamento, então imaginem vocês, até os grandes problemas que a natureza coloca para o próprio homem, provém dele mesmo, dos seus próprios pensamentos e sentimentos e vibrações, né? Então esses riscos e catástrofes estão relacionadas ao homem de uma maneira invisível. Ele sofre por tudo isso e na maioria das vezes não tem o menor controle sobre esses riscos e catástrofes. Os sismos, né? Os fogos nas florestas, né? Os movimentos de vertente, vulcões, ciclones, furacões, tufões, tornados, vagas de calor, frio, secas, maremotos, alavanches, entre outras coisas que o homem criou, por exemplo, os acidentes inúmeros, com todos os tipos de equipamentos e veículos que ele criou. Então, para vocês verem, um prédio, ele parece construído por papel quando um cataclismo se abate sobre ele. O homem não tem controle absolutamente daquilo que está acontecendo, mas do ponto de vista oculto, isso tem uma origem aqui mesmo, não é fora. Agora, uma pessoa sensata diria assim, bom, mas nós sofremos uma série de intervenções terra dentro. São as pressões que vêm do espaço, as explosões solares, os problemas relacionados ao interior da Terra, com suas placas tectônicas, né? Então, como que o homem pode participar disso e de forma coletiva ainda por cima? Então, nos falta uma grande visão, né? Porque o homem vai continuar construindo, ele vai continuar evoluindo em relação aos bens materiais, e só que a história se repete, ele constrói e tudo é destruído, constrói e tudo é destruído. E somos nós mesmos que permanecemos nessa terra. Vamos e depois retornamos. Então, em algum momento, a nossa terra ela vai mudar, né? Então, as enchentes que tantos problemas têm causado para diversas famílias, né? Cidades inteiras debaixo d'água, podemos dizer, olha, isso não é nada, né? Isso passa, mas passa como, né? Se nós não cuidarmos do planeta, nós vamos sofrer mais ainda, cada vez mais ainda. Então, a proporção que nós temos do karma coletivo é um pouco mais complexo de calcular, né? Porque, por exemplo, como no caso do exemplo do Hitler,
a qual parte da história está relacionada ao acontecimento ali na Alemanha, né? Quais fatores estão relacionados históricos, né? Como o César estava colocando, quais são os fatores históricos? Então, os tufões, os tornados, eles destroem tudo pelo caminho. E principalmente na América do Norte, à medida que as coisas são destruídas, eles rapidamente reconstroem. E assim o homem faz. Agora, se o homem imaginasse que ele é uma fagulha da divindade, e como fagulha da divindade, como eu disse no começo, através daquela frase, com o conhecimento, ele teria o domínio de si próprio, né? E esse domínio tira o homem, ele liberta o homem da lei kármica. O homem é o grande poder direcionador no universo. Isto é claro, inclui não apenas os homens comuns, mas os homens de grande poder de sabedoria, seres cujo sacrifício nos impediram de destruir a nós mesmos em cada século. Mas a ideia nos traz a responsabilidade de usar nossos poderes de modo a trazer os melhores resultados em tudo que concebe o fluxo total da evolução. Sempre que pensarmos ou agirmos, nós não o faremos sem afetar diretamente os outros seres acima e abaixo de nós, já que cada ação é sentida através de todo o universo em algum grau. E como aquele efeito borboleta, a borboleta bateu asa ali e alguma coisa aconteceu acolá. Então, essas palavras quase finais é importante para o nosso entendimento. Então, vocês, estudantes de teosofia, podem ampliar e tentar colocar isso de uma maneira sensata, né? Porque se nós não temos ainda esses poderes, é porque nós não chegamos lá ainda. Mas a liberdade de um ser está completamente destituída de qualquer qualidade material. Então, quando nós saímos dessa terra, nem um fio de cabelo nós levamos, mas sim os nossos pensamentos, sentimentos. Estes são essenciais de serem trabalhados e ter uma qualidade e de maneira sensata para o bem, né? Então, toda ação que nós tenhamos que praticar, nós temos que pensar que outros seres estão acima e abaixo de nós. Acho que mexi. Então, Então, é por isso que cada ação tem que ser avaliada, porque é sentida através de todo o universo em algum grau. Quando nós aprendermos isso, quando nós aprendermos essa mensagem, tivermos esse conhecimento que os santos seres nos colocam, com certeza a nossa Terra vai mudar completamente de padrão vibratório e com certeza a felicidade será permanente. Não sei o que mais tem aqui. A reunião das almas em grupos, formando famílias, castas, nações, raças, introduz um novo elemento de confusão nos resultados kármicos, e daí provém aquilo a que se chama acidentes, e as adaptações que os senhores do karma estão continuamente fazendo. Embora a um homem nada possa acontecer,
além daquilo que se encontra no seu karma individual. A morte não pode suprimir o corpo de um homem, a não ser que a sua morte seja em decorrência da lei. Pouco importa o turbilhão de catástrofes e desgraças em que possa estar envolvido. Será um dos que escapam por milagre. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir a reportagem de um senhor que escapou por 2 vezes de acidentes aéreos, falando a respeito de uma pessoa que escapou por 2 vezes. Ele desistiu de embarcar, no outro ele perdeu o voo. E ele escapou, porque os 2 aviões caíram com muitas pessoas dentro, recentemente. Então, esse é o caso em que a pessoa não deveria morrer mesmo. A lei está colocada dessa forma. Então, esse é um exemplo. Por 2 vezes ele escapou. E o karma individual, ele é tratado de uma maneira que a pessoa consiga evoluir, não que ela fique presa. Então, a ela é dado, por exemplo, certos dons para poder fazer com que aquele karma seja completamente apagado. Mas se fizer parte do karma da pessoa, nacional ou familiar, atrair para a zona de ação para uma dessas catástrofes, não há intervenção nenhuma que o possa salvar, mesmo que a morte súbita não faça parte da trama do corpo físico, relativo à vida presente. Quando morreu, já se tinham tomado medidas para que não viesse a sofrer injustamente pela sua expulsão súbita da vida terrestre. Aqui então que vem a questão da pré-existência da alma. Então, tudo que acontece na nossa vida, no dia a dia, nós temos, de alguma forma, em certo grau, um conhecimento sobre isso. E nós não morremos dormindo, mesmo que nós estejamos adormecidos, no momento da morte acordamos. O nascimento de um indivíduo nesta ou naquela nação é função de certos princípios gerais da evolução e também das características que lhes são próprias. No seu lento desenvolvimento, a alma não tem de passar apenas pelas 7 raças raízes de um globo. Então, a alma tem um desenvolvimento muito maior em outros sistemas solares, e não é só pelas 7 raças raízes do nosso globo. Epidemias de crimes e de doenças, os ciclos de acidentes podem explicar-se de maneira análoga. As formas pensamentos de cólera concorrem para a perpetração de assassinatos, ou seja, pela permanência de assassinatos. Os elementais dessa categoria nutrem-se do crime e dos resultados do crime. Os pensamentos de ódio e de vingança da parte daqueles que eram afetos à vítima, o ressentimento feroz e o furor impotente do criminoso, ao ver-se expulso à força desse mundo, ajudam a reforçar os seus semelhantes, com uma quantidade de forças maléficas. Então, quando nós falávamos do karma em relação ao peso que foi criado às ações nazistas, estão configuradas essas forças maléficas que são criadas pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos da coletividade. Estas do plano astral, onde estão, incitam o homem mau a novos crimes, e assim se inaugura um novo ciclo de novos impulsos que determina uma explosão de atos violentos. E quem é que segura uma multidão que tem uma ideia fixa de fazer alguma coisa? Já visto aqui no nosso Brasil, em que as pessoas estão tentando protestar, né, com calma, e às vezes alguns grupos se colocam dentro desses
protestantes e acabam quebrando tudo que vem pela frente. Então, esses impulsos violentos, eles acabam fazendo um grande mal, ao invés de ajudar a população e as pessoas, né, que estão querendo mudanças. Aqui nós falávamos então das epidemias, né, as epidemias que assolam, dentre elas o ebola, né, que tem uma origem bastante obscura, né? Então, os animais que mal sobrevivem, né, com os problemas ecológicos, né, então, muitas coisas que nós fazemos afetam diretamente o ambiente. E se espalham doenças e os pensamentos de terror que lhes acompanham os progressos. Tem uma ação direta que reforça o poder do mal. Aparecem perturbações magnéticas, propagam-se e reagem no campo magnético daqueles que se encontram na sua esfera de influência. Em resumo, de mil maneiras e por todos os lados, os pensamentos maus do homem causam devastações. Eu, o homem que devia ser um divino colaborador na construção do universo, emprego seus poderes criadores na destruição e retrocesso do grande esquema divino. Mas isso não é permanente, porque nós temos aí um certo número de eras e estamos aqui. E cada vez mais o corpo físico ele vai sendo aperfeiçoado e a evolução está presente. Então, enquanto nós tivermos essa visão pequena do mundo, nós não teremos não teremos condições de conhecer a divindade e o grande esquema divino. E esse esquema divino foi trazido pela teosofia assim com muita Oi. Essa parte dos nossos pensamentos ruins que influenciam os seres que nós influenciam, as doenças e etc., eu consigo visualizar bem. Mas essa parte das grandes catástrofes naturais, assim, eu fico ainda um pouco de dúvida. Você pode explicar um pouco melhor, assim, como que os nossos pensamentos influenciam? Por exemplo, no terremoto, não consigo muito perceber isso. Então, eu falei das eras, que já se passaram, né? E a Terra teve um período em formação e não existiam seres humanos sobre a Terra, né? Em algum momento os aminoácidos foram criados e aí a partir daí a possibilidade de vida. E na teosofia se fala assim de tempos em que os seres ainda não tinham corpos de carne, mas eles existiam num plano mais sutil. Então foi então do plano espiritual até o homem se formar da maneira como está agora. E no momento nós estamos desenvolvendo a mente, e a mente ela é um instrumento de criação, e essa criação ela faz parte do conjunto, assim como, por exemplo, nós temos as atmosferas, né, dentro da Terra, e elas são diferentes, né? Então, temos esta, por exemplo, que nós podemos respirar, e temos uma lá, última, que isso não é possível, né? Então, é uma analogia para dizer que o pensamento ele tem alguns campos,
Então, cada pensamento que o homem projeta vai se construindo um maior, né? Por exemplo, não posso, por exemplo, afirmar, por exemplo, como uma catástrofe aconteceu, né? Mas pode estar vindo assim de tempos e tempos, né? Então, segundo a teosofia, existem outros sistemas solares, e a ciência já também vê outros planetas e outros sistemas solares. Então, os pensamentos do homem não são apenas os homens da Terra, são os pensamentos de todos os seres dos sistemas, né? Agora, eu apelaria, por exemplo, para a Idade Média, quando uma bruxa, uma mulher que era considerada feiticeira, bruxa, dava assim fazia um decreto sobre alguém e aquilo acontecia. Eu não sei se já tiveram oportunidade desse tipo de acontecimento, vocês terem visto ou ouvido, mas é exatamente isso. Só que em relação ao conjunto, ao plano da Terra, é um pouco misterioso, porque como é que essas vibrações se propagam e como elas se agem em conjunto para, por exemplo, provocar um cataclismo. Até aí eu só lembro dos 10 mandamentos, quando o mar é aberto para que as pessoas fugissem. Talvez tenha Né? a ver, por Então, exemplo, com os próprios medos das pessoas, né? Talvez isso um medo, estou inventando, Não, talvez um medo de um cataclisma. não são forças Pensando mesmo. sobre isso. Não, são sim, forças. As pessoas ficam pensando, nossa, essa região é muito propícia a um terremoto, temos medo de terremoto. Realmente, esse próprio medo acaba gerando, talvez, uma coisa nesse sentido? Assim. Não, é mais forte. Lembra quando estava pessoas recentemente criaram uns grupos para fazer chover? Sim. Então, elas queriam influenciar aquele momento e queriam que chovesse. Então, eles fizeram dança da chuva, né? Então, o homem ele sempre esteve envolvido com a natureza, né? Mas em relação às catástrofes, deve levar muito tempo para essas vibrações se juntarem a ponto de fazer uma catástrofe enorme, né? Mas nesse momento, o que nós vemos mais que as catástrofes e os cataclismos são originárias da nossa própria evolução material, né? Que nós desmatamos, que nós tiramos as coisas do lugar e essas coisas eram necessárias ali, né? Então, ver que é responsabilidade do homem que está acontecendo, a morte dos animais em todos os ambientes, né? Então, até aqui só falei de muitas coisas assim para chamar a atenção de coisas ruins, mas naturalmente que essa nuvem, essas vibrações, esse quantum de pensamento é também de coisas boas, né? Mas eu coloquei aqui as situações em que nós podemos nos envolver, que nós não deveríamos, né? Nós deveríamos colocar o pensamento dentro de uma qualidade em que a sociedade só tivesse a ganhar, né? Professor, essa questão do pensamento, para quem não estuda teosofia e não está se mais aprofundado no espiritualismo e no ocultismo, soa muito fantasioso, né? Porque todos pensaram alguma coisa não vai acontecer, né? Mas a gente nem quando era criança que tinha a tal da praga de mãe. Quando eu falava, acontecia. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo. Como sempre tem ensinado na teosofia, que pensamento também é energia. Então, forma os pensamentos somados, eu vou lembrar que hoje a população mundial é 7 bilhões de pessoas. Você imagina, eu peso cerca de 97 quilos. Digamos que a minha aura seja ali umas 500 gramas. Nem tanto, digamos assim. Pegar a média mundial, somar todas essas auras em energia, a capacidade energética de influenciar para bem ou para mal é considerável. Claro que só os ocultistas, a teosofia, os esotéricos em geral falam sobre isso. Então, o que ele entende muito, eu acho que ele entende muito fantasioso.
provavelmente com a evolução da ciência, quando a ciência começar a respeitar mais o saber teosófico, o saber esotérico, todo esse saber entender que tudo é energia, e ela já chegou a esse ponto de saber que tudo é energia, mas quando ela evoluir um pouquinho mais, aí ela vai falar. Quando ela falar e falar, é verdade, aí provavelmente todo o povão que acha isso muito fantasioso vai dar valor, porque eles não dão valor quando os espiritualistas falam. Né? Eles acham sempre muito fantasioso. Então, é porque o pensamento, ele cria as formas, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver o livro Formas de Pensamento. Então, por exemplo, uma pessoa quando sente ódio, o que acontece? Ela emite de si raios como trovões. E aquilo estaria carregado de uma certa energia, porque não é igual, por exemplo, os raios que vêm do choque das nuvens, mas é uma energia e que atinge uma pessoa que está próxima a ela, que pode se arrepiar inteira. Né? Então, não é assim exatamente o pensamento como nós temos, assim, porque nosso pensamento é algo assim, que envolve a inteligência, né? Mas, por exemplo, nos desenhos animados, alguns líderes, eles querem destruir a Terra, então eles fazem isso através de uma forma de pensar, né? E aí cria equipamentos, cria robôs, não sei o quê. Então, esses desenhos e muitas coisas podem, por exemplo, fazer parte da cabeça de alguém no futuro, como já muita coisa já tem, né? Então, um arquétipo, né? Mas é nesse sentido, é a questão da energia mesmo, né? Então, a soma dessas energias é que pode afetar de uma maneira bastante provável, né? E, pois não. Hoje eu vi um post esperando para atravessar a rua e eu já sabia dessa informação na etiquetinha, os pequenos postos. Se precisa para se alimenta de carne, para um boi ser engordado, equivale a quase 3 campos de futebol se matar. Então, isso aí eu já tinha lido antes e eu parei essa. Só fiquei em pé. Nós estamos contribuindo indiretamente, sem perceber o desmatamento. Então é assim que a gente, de alguma forma, que busca então, você que vai começar a fazer conta, quantos quilos de carne estão funcionando, né? É uma maneira que indiretamente, sem perceber, está sendo vendido que a carne é essa. A gente aqui está aprendendo que você consegue modificar um pouco isso. Eu sou comedor de carne. Eu vou lá, eu sei que também é uma coisa que pode ser importante dentro da nossa questão, mas é dessa forma, indiretamente, que nós estamos sendo influenciados, a mídia planta isso, então nós estamos contribuindo de uma maneira significativa. E o mais interessante. E isso tem tudo a ver com o consumismo, né? Se a gente consumir muita madeira, se a gente consumir muito pneu, tem tudo uma questão aí relacionada ao que forma os cataclismos dentro da moral. Eu não contribuo para isso. A gente não tem a consciência de como estudar em nessas questões de governo, pelas escolas especiais, você começa a perceber isso, sabe o quanto nós somos responsáveis realmente. Então, a nossa inteligência, ela se desenvolveu a esse ponto e vai continuar na pesquisa, e a ciência, muita coisa, ela vai jogar mesmo no mercado, né? Então, as pessoas vão usar. E antes da nossa evolução material, também houve cataclismos e muita coisa, né? Mas é que nós estamos dentro de um sistema solar que é algo, né, fantástico. Então, um faz força sobre o outro, né, aquela libação, então, faz força um sobre o outro. Então, é alguma coisa que atinge a Terra, né? Essa questão do consumo, né? Mesmo no nível material, você está consumindo,
como tudo no universo é energia, mesmo esse material aqui que a gente come, essa explicação do colega leva a gente a entender o seguinte: em último caso, tudo é energia. Então, o que você produz energia, e o que você consome energia. Então, você está, em última instância, manipulando energia, seja lá qual for a forma, e que desenvolve nessa questão que está gerando a crise ecológica no planeta, né? O mau uso dos recursos naturais. Sem recursos naturais tem energia, porque tudo é energia. Então, a maneira como a população mundial faz suas coisas, seja de comer, seja a maneira de fazer sua higiene pessoal, o seu lixo, tudo isso influencia. Ao influenciar, é tudo energia, a gente começa a entender um pouquinho melhor o que isso vai desembocar no cara. A gente tira energia aqui, falta ali, e a gente tira aí, não sabe onde põe ali. Está tudo integrado. Né? Está tudo integrado. Então, essa... Professor, essa questão também, por exemplo, dos terremotos, esses grandes vulcões, essas catástrofes de origem puramente natural, nós temos que lembrar também que a teosofia ensina que o próprio planeta é reencarnado como um ser também. E ele também tem um karma dele. Então, quando nós citamos a questão do karma, é tanto coletivo nosso como do próprio planeta também tem o seu karma. Então, o difícil é mostrar que o planeta tem uma entidade por trás, né? Porque não é vista, e nós vemos lá uma esfera, né, azulada, e nós não vemos um ser ali. Então não é possível, dentro das nossas condições atuais, ver qualquer coisa de maneira mais profunda, não é? De ver o mundo oculto. Mas o ocultismo é positivo nesse sentido. As correntes de conhecimento ocultistas, né, seja a filosofia, os esotéricos em geral, colaboram com a humanidade nesse sentido, de falar, tem uma coisa a mais, vocês não estão vendo, né, para poder explicar um pouco mais do que o mundo está do jeito que está, né, nesse sentido. Ajuda mais, né, e cada espírito planetário cuida do seu planeta, né, do desenvolvimento do seu planeta, mas também naturalmente deve ser afetado pela contribuição, né, que nós damos porque queremos fazer a evolução dentro dos nossos conhecimentos. E deve ser alguma coisa mais agressiva do que, por exemplo, as bactérias ou os vírus que estão dentro do nosso corpo, né? Então, nós sabemos que eles fazem lá um caminho, eles têm lá uma ação, mas nossa ação, ela é bastante desequilibrante, né? Então, nós podemos destruir o planeta, mas naturalmente nós vamos ter essa consciência daqui para frente, porque com certeza se quer ver os filhos também desfrutar da natureza, né? Então, o importante é lutar para isso, né? Para melhorar. Então, e por nós mesmos, né? Porque imagine, 1 ano, 2 anos, quando se falou, por exemplo, que ia ter o racionamento de água, nossa, as pessoas ficaram desesperadas, né? Porque dependemos em tudo, né? Então foi uma ação kármica não ter água. Nosso próprio desconhecimento né? Até onde nós íamos chegar. Agora sabemos, mas então não podemos errar. A gente poderia, nesse raciocínio, até usar aquela questão do dizeres de Jesus, né? Conhecereis a verdade, e a verdade se libertará. Quando iniciou a palestra, a senhora está com o texto falando que quem conhece a lei tem como governar-se. Quem não conhece é governado pela lei. Então, essa questão da ignorância, nós estamos falando agora no nível espiritual, de conhecer essas questões ocultistas. Né? Se você se desenvolve mais, busca mais conhecimento, você tem como melhorar, pelo menos individualmente. Né? Sem dúvida. Então, e finalmente, procurando conformar-se com a lei, seja qual for o plano de existência em que funcione, o homem tende a converter-se numa força que atua harmonicamente com a vontade divina no trabalho da evolução. É a missão da teosofia e dos mestres de sabedoria, atuar com conhecimento sobre a Terra. E que aspira a uma obediência perfeita em todas as fases de sua atividade e assim cada uma das ações humanas. Reveste o caráter de sacrifício, oferenda desinteressada, despreocupada do fruto que do sacrifício possa advir. A ação cumpre-se como um dever
e o seu fruto é alegremente ofertado em benefício do próximo, sem que aquele que a pratica se preocupe com ele. O fruto pertence à lei, é ela que o recebe, é ela que, como melhor entende, o distribui. Então, ao final das contas da nossa aula sobre o karma, é importante aprender a trabalhar sem esperar o retorno. Então, é ensinado com bastante insistência, principalmente dentro das filosofias administrativas, que esse retorno ele é importante, nós temos que ter esse retorno, né? Mas quando nós falamos dessa despreocupação do retorno, é ensinar uma técnica que é bastante importante. Quando você abandona o resultado do fruto, aquilo vem para você, ele vem, o fruto vem para você, né? Mas enquanto você está pensando naquilo, exigindo que aquilo venha, pode não vir, e aquilo pode frustrar e deixar a pessoa completamente desequilibrada, né? Porque às vezes a exigência é muito grande, né, interna. Então, aprender a fazer isso é importante, porque depois você consegue se libertar com mais facilidade dos seus empecilhos, né? Das suas condições internas que ficam te aprisionando. Desta forma, o homem que atinge o estado de inação na ação aprendeu o segredo da maneira de acabar com o karma, e este consiste em destruir por meio do conhecimento. Isso é bastante importante, é destruir por meio do conhecimento a ação por ele gerada no passado e neutralizar a ação presente por meio da dedicação. E chega um tempo em que o homem converte-se em um pilar no templo de Deus. Esse templo é o universo das almas libertas, e só aquelas cujo interesse pessoal não as liga a coisa nenhuma podem estar ligadas a todos em nome da vida una. Então, quando nós ensinamos isso na teosofia, a pessoa se assusta, né? Porque, mas como eu posso viver sem os meus interesses? Como eu posso viver sem as minhas emoções, os meus pensamentos? Não, não é viver sem. Não é viver sem, é ter plena consciência dessas coisas. Avaliando a cada vez se elas realmente são necessárias para você, se são importantes, né? Porque à medida que você consegue avaliar e ter uma capacidade de discernimento, de saber o que é importante, o que não é, e não ficar acumulando coisas, isso vai abrir uma porta, que essa porta é você aprender o segredo da ação, né? Então, você age e não espera os resultados e continua agindo, né? Então, muita gente acha que é ficar completamente parado no tempo esse ensinamento, mas não é. Então, através do conhecimento, se conhece a ação, né, que foi gerada no passado, e aí se pode neutralizar essa ação. Ok? Então, alguma pergunta, alguma colocação? Então tá bom. O importante é assim, ir absorvendo aos poucos, né, os ensinamentos, e na medida do possível pensar sobre eles um pouquinho, né, e necessitando então estou à disposição, ok? Muito obrigada. Alguém perguntou aqui sobre bem e mal. Você chega uma hora que a gente tem que analisar o que é bem e o que é mal. Vou dar um exemplo puro e simples aqui. Perder e Dilma, é bom ou é mal? Boa pergunta. 50% vai achar que é bom, 50% vai achar que é ruim. É o mesmo PT e é o mesmo Dilma. Então, na realidade, não existe nada bom e nada ruim. O que é bom e é ruim é a interpretação
reação que a gente faz de alguma coisa. Então, tudo que o mundo traz para a gente é neutro. O mundo não te traz nada bom e não te traz nada ruim. O mundo é o mundo, ele traz a situação. Você encarar aquela situação e interpretar ela como bem ou interpretar ela como mal, isso faz parte do teu desenvolvimento, faz parte do condicionamento que você teve ao longo da vida. Acontecer. Tem pessoas que consideram uma coisa ruim e tem outras que consideram ruim. Um exemplozinho aqui. O cara estava andando de cavalo num sítio, quebrou a perna. Aí quebrou a perna, ele voltou para casa lá, ficou de cama durante um certo tempo. Aí perguntaram para ele se é bom ou isso é ruim. Ele falou, não sei, vamos ver. Uma semana depois que ele tinha quebrado a perna lá, passou na época da guerra, os generais lá levaram todo mundo para a guerra e ele não foi, porque ele estava com a perna quebrada. Então, os que foram, todos morreram na guerra, e o cara que estava com a perna quebrada se safou dessa encrenca aí. Então, tem certas situações que parecem ser ruins, mas na realidade não são ruins. Então, tem que interpretar as coisas sempre com os olhos da alma e não com os olhos da personalidade. A personalidade bom é aquilo que dá prazer. Para a alma é bom aquilo que faz crescer. Então tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, o intuito de Deus em colocar essa situação na nossa vida é o nosso crescimento. Então, nesse sentido, seriam situações necessárias, porque mesmo essa questão da perder mais, lógico, nós somos contra toda essa situação, mas está fazendo com que muita gente acorde e saia da zona de conforto. A questão da água também que faltou foi isso, que estava com muita vontade. Começou a notar, todo mundo arrumou um jeito de tomar um banho, de aproveitar a água, de alguma forma todo mundo tem uma outra linguagem. Então, são situações necessárias, né, para você sai da zona de conforto. Quando a Rose falou sobre o karma aqui, o karma é a mesma coisa. O karma não está aqui para punir ninguém. O karma está aqui para te dar a oportunidade de você crescer. Aí vem aquela situação ruim que o karma trouxe na nossa vida, mas não é castigo. Se fosse, como se diz, né? Karma é castigo, então Deus é malvado. Não é. Eu entendi até a hora que a professora colocou o exemplo do senhor lá que perdeu a mão 2 vezes. Só quem morreu no acidente, se fosse assim, Deus seria mal. Não, eu entendi, eu só fiz a colocação do bem e do mal para colocar a polaridade. É isso mesmo, você falou bem, definiu, é a lei da polaridade. Tudo que acontece no mundo, ele vem em par. Às vezes o que é mal para mim não é mal para o outro. É felicidade do outro. E o karma segue a polaridade também. Tem Porque a nossa mentalidade está condicionada ao karma, que é uma coisa ruim, e o que é ruim mesmo. Pode ser para ele como para mim. Mas o estudo da teosofia tem essa amplitude no pensamento. Você acaba compreendendo que o universo realmente é maior que tudo isso. E na verdade, Deus nos ajuda, porque hoje eu estou interpretando como ruim, depois a partir do momento que eu não comentei, vai estar para isso aqui, não é ruim, eu estava olhando de uma forma, errado, e você olha, você muda a sua posição, você olha de outra forma. E mesmo que seja, na sua opinião, você consegue mudar. Agora esse senhor aí que perdeu 2 vezes, Isso. isso é perigoso, na verdade. Então. Não, mas eu tenho um irmão que escapou de uma série de acidentes, até acidentes seríssimos, e escapou. É verdade. Terça é feriado, então segunda não tem aula. Feriado, então na segunda próxima
Não tem aula. Na quarta próxima, normal, né? Na quarta normal. Segunda e terça, na quarta normal. Tá? A gente volta, o curso de segunda-feira volta dia 21, não, dia 28, né? 27, volta dia 27. Ok? Boa noite, muito obrigada.